Deixa eu botar para gravar aqui. Ótimo. Deixa eu compartilhar. Bom, tá aí. Então vamos lá. Na última aula, nós falamos sobre medidas de posição, medidas de dispersão dentro da análise da estatística descritiva, né? E aí essas medidas, elas estão relacionadas com a distribuição dos dados observados a partir de um determinado experimento ou determinada observação de um fenômeno. Então, quando a gente quer estudar um determinado fenômeno, a gente observa esse fenômeno em relação às suas variáveis. E essas variáveis, quando elas são quantitativas, a gente pode realizar uma distribuição dessas variáveis, e a distribuição dessas variáveis em frequência dessas variáveis ao longo da nossa amostragem permite com que a gente faça um estudo descritivo a partir de parâmetros chamados medidas de posição e medidas de dispersão. As medidas de posição são a média aritmética e ponderada, a moda e a mediana. Elas são chamadas de medida de tendência central, porque quando a gente tem uma distribuição de frequência dos dados, essa distribuição ela tende a apresentar um valor médio, que divide essa distribuição na metade dela. Então, observem o gráfico aqui à esquerda, nas medidas de disposição aqui. Eu tenho o gráfico azul, o gráfico verde e o gráfico vermelho. Independente da cor do gráfico, eu tenho uma linha pontilhada aqui que divide esses gráficos, azul, vermelho e verde, em duas regiões simétricas, em duas regiões complementares. Esse ponto tracejado aqui é a nossa mediana. Então, ela ocupa o centro da lista da distribuição das frequências dos dados. Porém, quando a gente tem dados, esses dados eles podem ter valores que se repetem. Quando esses valores se repetem, eles possuem uma frequência de repetição. Aquele valor que se repete com maior frequência, maior número de vezes, a gente chama de moda. Tá? E quando a gente quer descobrir um valor médio referente ao conjunto de dados, a gente aplica o conceito de média aritmética, que é a soma de todos os valores da distribuição dividido pelo número de amostras que foi realizado. Então, eu pego os valores de todos os dados, N1, N2, N3, e divido pelo número de amostras. Aí eu tenho a minha média aritmética. Bom, pode acontecer numa distribuição que eu não tenha todos os dados, mas eu tenha, por exemplo, classe desses dados. Ou a frequência que esses dados apareceram. Quando eu não tenho todos os dados, eu não consigo fazer o somatório dos dados. Mas se eu tenho a frequência com que cada dado apareceu, eu posso tirar uma média que a gente chama de média ponderada. Que aí eu vou multiplicar a frequência vezes o dado e vou fazer um somatório dessa multiplicação do dado e da sua frequência, do outro dado da sua frequência, do outro dado da sua respectiva frequência, e dividir pela quantidade de dados. Aí eu acho uma média ponderada. Então, essas medidas são chamadas de medidas de posição.
e elas nos indicam se uma distribuição ela tem uma característica normal, uma distribuição simétrica, ou se essa distribuição ela é uma distribuição assimétrica à direita ou assimétrica à esquerda. E essa característica de simetria, ela permite com que a gente faça algumas inferências em relação aos nossos dados. Quando eu tenho uma distribuição simétrica, a minha mediana, a minha média e minha moda tendem a ser iguais. E aí eu tenho uma distribuição aqui, ó, como essas da figura da dispersão aqui. Uma distribuição normal, simétrica. Por um acaso, se os valores de moda, média e mediana se alteram, eu posso ter um deslocamento dessa curva ou para a esquerda ou um deslocamento para a direita. E aí, quando eu tenho essa assimetria dos meus dados, eu posso dizer que os meus dados, então, possuem uma maior variabilidade. Eu tenho dados que não refletem muito bem a minha população. Então, a minha amostragem, possivelmente, ela foi comprometida ou eu tenho muita variabilidade na minha amostragem. Esse termo variabilidade, ele é comprovado com as medidas de dispersão. Então, as medidas de dispersão, elas são parâmetros que avaliam a dispersão dos valores em relação à média amostral. Então, numa distribuição, por exemplo, simétrica, o meu valor central aqui, ele é minha mediana, minha moda e também minha média. E a partir dessa média, eu tenho os valores da distribuição, que são os valores que estão em cima do gráfico, em vermelho, em azul e em verde. Esses valores, eles estão girando em torno dessa média. Aqueles valores que estão mais próximos da média vão fornecer uma distribuição de frequência de menor variabilidade. Aqueles valores de dados que estão mais distantes da minha média vão oferecer uma distribuição com maior variabilidade dos meus dados. E isso é determinado pelos coeficientes de variação ou variância e pelo desvio padrão. Então, a variância é uma medida de dispersão dos dados em relação à média. E o desvio padrão é uma raiz da variância. Quanto maior os valores de variância e de desvio padrão, maior é a minha variabilidade. Então, em relação ao gráfico vermelho, azul e verde, o gráfico verde possui maiores valores de variância e de desvio padrão, quando comparado com os gráficos em azul e com os gráficos em vermelho. Tá certo, pessoal? Bom, aí a gente deixou alguns exercícios para vocês, né, no final da aula. O primeiro deles é o seguinte: os 4 finalistas do último torneio mundial de salto em altura apresentou os seguintes valores de altura para uma sequência de 4 saltos. Qual deles apresentou menor e maior variabilidade dos seus saltos? Bom, se eu estou falando de variabilidade, eu preciso de me focar nos coeficientes de variação, ou a variância, e meu desvio padrão. Então, eu tenho 4 atletas, X, Y, Z, e as suas alturas do salto em centímetros. Bom, como que eu resolvo esse exercício, então? O primeiro passo é calcular a média aritmética. Então, eu pego a soma dos dados que eu tenho para cada atleta
e divido pelo número de dados. Então, Eu vou... para o atleta X, a média é o somatório de N dividido por N, que é igual a 4. Então, a média do salto do atleta X é 150,75. Para o atleta Y, a média é 151,25. Para o atleta Z, 152,00. Para o atleta W, 151,75. Então, essas são as minhas médias. Agora, se eu tivesse avaliando, por exemplo, aquele que pulou mais alto, considerando as suas médias, então o atleta Z seria o atleta campeão, porque ele obteve a maior média de altura em relação aos saltos. Tá? Mas o que o exercício quer é qual dos atletas possui maior variabilidade nos saltos, ou qual dos atletas possui menor variabilidade no salto. Bom, o segundo passo, então, é calcular a variância dos dados em relação ao salto. Então, eu tenho os atletas X, Y, Z e W. A variância é indicada pelo somatório do valor menos a média ao quadrado vezes o fator dividido por N. Então, o que eu tenho aqui é 144, no caso do atleta X, menos a sua média, que é 150,75, ao quadrado, mais 171 171 menos 150,75 ao quadrado. Então, vou fazendo o somatório do valor observado menos a média, elevado ao quadrado. Como eu não tenho uma distribuição aqui por classe, eu não utilizo essa multiplicação pelo fator. Eu só faço essa somatória e divido por N, que é igual a 4. Então, eu obtive para o atleta X uma variância de 12,44 centímetros, para o atleta Y, 12,07 centímetros, para o atleta Z, 11,02 centímetros e para o atleta W, 9,47 centímetros. E o meu desvio padrão foi de 3,53, 3,47, 3,32, 3,08. Esse valor de desvio padrão é a raiz de S. Bom, então, observando agora os saltos, o atleta W, ele não obteve a maior média. A média dele foi 151,75. Mas o atleta W foi o que teve saltos mais constantes. Saltos com menor variabilidade. O atleta X, por sua vez, foi o atleta que teve maior variabilidade entre seus saltos. Então, os valores, eles geraram mais distantes da média dos saltos observados pelo atleta X. Tá? Bom, esses dados, eles são importantes, por exemplo, no meio esportivo, porque isso serve para modular os treinos que são realizados. Então, esses atletas, à medida que eles vão realizando esses saltos, eles vão observando essa variabilidade. E aí, quanto mais variável estiver, é sinal que deve melhorar a performance, a repetibilidade. Quanto menos variância de desvio padrão, quanto menor a variância de desvio padrão for, maior a repetibilidade dos dados, dos saltos.
maior a chance dele acertar um salto com a máxima eficiência que ele possui. Tá? Então, são dados extremamente interessantes para a avaliação da distribuição dos dados, variância e desvio padrão. Então, vamos lá. Como foi feita o cálculo da variância? A variância, ela é um somatório do valor observado menos a média. Então, por exemplo, para o atleta X. O atleta X, ele fez um salto de 1,44, 1,71, 1,50 e 1,38 metros. Ou 144 centímetros, 171 centímetros, 150 centímetros, 138 centímetros. A média desse atleta foi 150,75 centímetros. Então, o valor observado foram esses 4 valores aqui. Se eu pegar o primeiro valor, 144, e diminuir de 150,75 e elevar ao quadrado e somar com 171 menos 150,75 elevado ao quadrado mais 150 menos 150,75 elevado ao quadrado mais 138 menos 150,75 elevado ao quadrado, eu vou obter o meu somatório dos meus resíduos, que é a diferença entre o valor observado e a média dos meus saltos, vezes o fator ou a frequência. Como aqui eu não tenho uma frequência de distribuição, eu vou adotar esse valor aqui como 1, ou não vou usá-lo. Eu vou dividir pelo número de amostras que eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui numa tabela para facilitar a observação de vocês. Não, não tem. Bom, mas a gente pode montar aqui, caso vocês não tenham entendido, a gente pode montar essa tabela aqui rapidamente. Vamos fazer isso aqui? É bom que vocês aprendam como trabalhar isso no Excel. Preste atenção, pessoal. Quando eu quero fazer esses cálculos de variância e de desvio padrão, eu posso fazer isso utilizando as fórmulas, né? Eu posso utilizar programas de computador, como, por exemplo, o Excel. Como que eu faria isso no Excel? Então, eu tenho aqui, ó, N, que é o meu número de amostras, atleta X, então, para montar essa tabela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir uma aba no Excel, vou pegar esse quadro de distribuição dos saltos e vou montar uma tabela aqui no Excel. Vou colocar aqui primeiro o número de amostragens, N. Aqui eu vou colocar o número de amostragens referente ao atleta X. Aqui em referência ao atleta Y. Aqui em referência ao atleta Z. E aqui em referência ao atleta W. Então, cada um fez 4 saltos. O atleta X, 144, 171,
150, 138. O atleta Y, 146, 170, 169, 168. O atleta, desculpa, 152, 137. O atleta Z, 145, 169, 154, 140. O atleta W, 150, 168, 149, 141. Então, aqui eu tenho a minha tabela com os saltos de cada atleta. Tudo bem? Bom, no Excel, eu posso usar as fórmulas que o Excel me dá para calcular cada um dos parâmetros, cada uma das medidas de posição ou dispersão em relação aos meus dados. Então, vou começar aqui pela média. Para calcular a média desses dados, eu pego aqui, ó, e faço. Seleciono o local onde eu vou calcular a média. Venho aqui na minha aba em fórmulas. Vou em inserir função. Vejo aqui a minha função estatística e procuro por média. Está aqui, ó. Média. Média geométrica, média harmônica, média interna. Eu quero só média. Retoma a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes, matriz ou referência que contém números. Então, vou aqui, dou OK. Aí ele pede para selecionar o grupo de números ou de dados que eu quero a média. Eu venho aqui, seleciono o grupo de dados que eu quero a média. E dou Enter. 150,75. Então, essa é a minha média. Tá? Se eu pego aqui, ó, no cantinho da célula e arrasto, eu tenho a média para todos os outros grupos. Então, 150,75, 151,25, 152, 152. Veja que tem alguma coisa errada aqui. No meu slide anterior, eu achei 151,75. Vamos conferir se os dados estão corretos aqui na hora de passar para a planilha. 144, 171, 150, 138. 146, 170, 152, 137. 145. Letra Z. 149. O senhor colocou 140. Aonde? Na D quanto? Atleta Z é 149. O senhor colocou 140. Z. Fórmula lá no... Ou eu estou confundido? Deixa eu ver aqui. Não, tá certo. Tá certo. Eu que errei lá no datashow, no PowerPoint mesmo. Os dois atletas, o Z e o W, possuem a mesma média. 145, 169, 159, 140. Isso aí. Então, vamos consertar aqui na apresentação. Aqui, pessoal, no atleta W,
Ele apresenta aqui também a mesma média. Tá? Então, o atleta Z e o W possuem a mesma média de saltos. Eles estão empatados. Né? Vamos voltar para a nossa planilha agora. Então, vamos lá. Como que eu faço para calcular a variância? Né? Eu posso usar direto uma fórmula do Excel, que aí vai. E aí eu vou na mesma coisa, seleciono a minha célula, venho aqui em fórmulas, inserir função e procuro por variância ou coeficiente de variação. Ó, tenho variância. Estima a variância com base em amostras e ignora valores lógicos ou texto da amostra. É essa variância aqui, variância A que eu quero. Então, eu seleciono OK e seleciono os meus dados. Deixa eu conferir essa fórmula aqui, pessoal. Espera aí que essa variância aqui está dando algum erro aqui. Deixa eu identificar que erro que é esse aqui. Bom, deixa eu conferir esses dados aqui, pessoal, em função do cálculo da variância. Estou achando que a fórmula que eu usei aqui é a fórmula errada.
Não, é isso mesmo, pessoal. Olha só. Então, vamos voltar aqui o exercício. O exercício, então, tem 4 atletas. E esses atletas, eles têm 4 saltos cada um, com essas medidas em centímetros. A média para o atleta X é 150,75, para o Y 151,25, para o Z 152, para o W 152. A variância é uma relação entre o somatório do valor observado menos a média. Então, eu tenho que pegar para o atleta X e fazer 144 menos 150,75 e elevar ao quadrado. 171 menos 150,75 e elevar ao quadrado. 150 menos 150,75 e elevar ao quadrado. 138 menos 150,75 e elevar ao quadrado. Somar todos esses valores e dividir por número de amostras, que é igual a 4. Então, quando eu fizer isso, eu acho 206,25 para o atleta X, 194,25 para o atleta Y e 162 para o atleta Z. E 130 para o atleta W. O desvio padrão é a raiz da variância. Então, para o atleta X dá 14,36, para o Y 13,94, para o Z 12,73 e para o W 11,40. Então, esses valores que estão aqui, eles estão errados, tá? Então, eu vou corrigir aqui, a aula está para acabar, eu vou corrigir e a gente volta na próxima transmissão com os dados corretos, tá bom?